A hipertensão gestacional, também chamada de pré-eclâmpsia, é uma doença de evolução imprevisível. Muitas mulheres que não possuem histórico de hipertensão podem manifestar o problema durante a gravidez a partir da 20ª semana, com consequências para a mãe e o bebê. A doença é uma das principais causadoras de morte materna durante a gestação. Conforme divulgado pela FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, essa doença é a mais comum nesse período, estando presente em cerca de 10 a 15% das gestações. As causas da pré-eclâmpsia não são totalmente conhecidas. Porém, existem registros na literatura médica sobre razões genéticas e também imunológicas. Além de provocar prematuridade, a hipertensão gestacional pode causar restrição de crescimento, descolamento prematuro da placenta, sofrimento e até a morte do bebê. Essas mulheres que tiveram pré-eclâmpsia durante a gestação, elas têm um risco aumentado de doença cardiovascular no futuro. Como as gestações com pré-eclâmpsia, com muita frequência, a gente acaba tendo que resolver elas numa idade gestacional, ainda que os bebês são considerados prematuros, então todas as complicações ou sequelas da prematuridade, elas são problemas relacionados a esses bebês, né, que podem ter na origem a pré-eclâmpsia. A eclâmpsia é a convulsão causada por ela pré-eclâmpsia. É quando a doença atinge o sistema nervoso central e a paciente tem convulsões generalizadas pela própria doença. A síndrome HELP é uma complicação da pré-eclâmpsia, né? É quando a gente tem especialmente alterações hepáticas, hemólise que a gente diz, né? E vai se traduzir por alguns exames de laboratório. A pressão ideal da gestante não deve ultrapassar a medida 14/9. Em uma pré-eclâmpsia grave, o parto é feito em até 34 semanas. Na controlada, espera-se completar as 37. Mas quando há risco de morte para a mãe, o parto tem que ser imediato. O diagnóstico é mais comum em mães adolescentes ou em gestações mais tardias, que acontecem após os 35 anos. Não foi o caso de Angélica, que tem 33 anos, está na 3ª gestação e teve hipertensão em todas. Ela espera agora a filha Alice e precisou ser internada. Mas eu fiquei bastante triste, assim, né? Porque a gente já está numa fase assim de ajeitar enxoval, né? Fica naquela expectativa no finalzinho da gestação. Então, aí agora é difícil, porque eu vou ter que ficar até o final da gestação aqui, né? Porque a gente quer estar em casa, né? A gente tem os meus outros filhos também, né? Então, é bem difícil, mas se é para o melhor, né? O grande problema da pré-eclâmpsia é que ela pode ser assintomática, né? Quando ela nos dá sintomas, pode dar alguns sintomas que são considerados até sinais de gravidade da doença. Então, uma grávida que já passou o primeiro trimestre da gestação, né? Que tenha náuseas, que tenha vômitos, que tenham tonturas, alterações visuais, às vezes vem aquelas estrelinhas, uma visão nublada, enxerga duplo, tem dor muito forte na boca do estômago, né? Esses são sintomas que podem ser de gravidade da doença. O tratamento definitivo dessa doença seria a retirada da placenta, né? Só que para retirar a placenta a gente cessa a gestação. Então, o tratamento ele sempre vai estar baseado em uma combinação da idade gestacional e da gravidade da doença, né? Se não existir uma indicação de cesariana, por alguma questão obstétrica, pela apresentação do bebê ou pelo histórico de cesarianas anteriores, enfim, uma gestante portadora de pré-eclâmpsia, ela não só pode, como deve ter um parto normal. E a droga mais conhecida ao longo do tempo e mais segura para ser utilizada na gestação se chama metildopa. Mas a gente tem outros grupos de antihipertensivos que estão liberados para ser utilizados na gestação, né? O diagnóstico de pré-eclâmpsia ela se faz por 2 critérios, basicamente, da hipertensão e a proteína excretada aumentada na urina. A gente sabe que especialmente o ganho de peso excessivo e a obesidade, elas estão relacionadas à pré-eclâmpsia. Após o parto, a pressão costuma normalizar em 6 semanas. Quando não volta ao normal, a mulher passa a ser diagnosticada com hipertensão arterial. Agora, a boa notícia em relação a isso é que, embora a pré-eclâmpsia seja uma doença que pode trazer complicações muito graves, na medida em que a gente melhora a assistência para essas pacientes, a gente reduz drasticamente as complicações para a saúde da mãe,
Eu tô bem ansiosa para conhecer ela, né? Como ela é, o rostinho, porque eu tenho 2 meninos, né? E essa é a menina, então a gente fica numa expectativa, porque é tudo diferente, né?